Interessante, esse capítulo, a carta de Romanos é incrível. Eu acho que traz inúmeras reflexões para nós, para a nossa fé, para que a gente possa meditar sobre a nossa salvação e principalmente para que a gente possa refletir da onde ela vem. Acho que é isso que o texto está querendo nos levar, a uma meditação profunda a respeito de onde está vindo a nossa salvação. Porque eu acho que com o tempo a gente corre o risco do nosso relacionamento com Deus, da gente se tornar religiosos demais, e religiosos no sentido de que às vezes a gente fica muito preocupado com alguns processos que são importantes, mas a gente acaba não tendo uma relação íntima com Deus. Então a gente acaba frequentando a igreja, os cultos, e algumas coisas se tornam até de uma maneira um pouco mais robotizadas e a gente vai perdendo o nosso relacionamento com Deus. E eu acho que esse texto, ele vem para nos trazer um pouco dessa meditação também, para que a gente possa analisar a nossa fé, analisar o nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa analisar aonde a gente está indo e principalmente, de novo, como a gente falou na IBD, para quem estava, qual é a nossa missão aqui nessa terra? Por que a gente está aqui? Por que Deus criou a igreja? Qual é o nosso propósito aqui? Então, trazendo esse exemplo da situação presente de Israel, Paulo tem pontos muito interessantes para fazer a gente meditar nessa manhã. Eu convido que você fique aí com a sua Bíblia aberta nesse capítulo, E aí a gente vai desenvolvendo alguns versos juntos, Então, o primeiro verso que me chama a atenção, depois da aula da semana passada, que mostra a soberania de Deus e como Israel constantemente tem rejeitou e tem rejeitado a vontade de Deus, que é Jesus. Paulo vai dizer para eles, nesse primeiro trecho, do verso 1 ao verso 4, Paulo vai falar e vai expressar para eles o grande desejo que ele tem pela salvação dos seus irmãos. Lembre-se, Paulo é judeu, Paulo nasceu no meio desse povo. Paulo conhece a lei, ele estava sendo preparado para poder ser, talvez, quem sabe, um sumo sacerdote, Então ele estava sendo preparado aos pés de Gamaliel para ser uma grande referência dentro de Israel. Então Paulo tem um grande amor para com essas pessoas, Paulo tem uma grande afeição. Você pensa nisso, meditando nessa passagem, quando ele diz aí no verso 1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. A minha oração, o meu desejo é que eles sejam salvos. E aí, pensando sobre isso, por que esse desejo tão grande de Paulo? E eu imagino, você pensa, eram provavelmente os familiares de Paulo. Paulo tinha talvez muitos familiares, talvez pai, mãe, talvez algum primo, parentes, que ainda não acreditavam em Cristo, que ainda não tinham aceitado o Evangelho da salvação. E isso doía o coração de Paulo. Você pensa que Paulo nasceu no meio desse povo, então Paulo tinha muitos amigos, Então, muitos amigos que conheciam a lei, amigos que cresceram com ele, que tinham zelo, e eles estavam perdidos ainda, eles não tinham aceitado a Cristo, isso doía o coração dele. Então, olha só que interessante, então Paulo fala do forte desejo que ele tem de que eles fossem salvos. Eu acho que, pensando na grande missão que Deus deu à igreja de proclamar o Evangelho, eu acho que a gente só vai proclamar o Evangelho para as pessoas se a gente tiver esse mesmo sentimento de Paulo. Se a gente tiver dentro do nosso coração um forte desejo de que as pessoas conheçam a Cristo. E eu acho que era esse talvez o maior motivador de Paulo para ser um grande missionário. Paulo viajou o mundo, em mais de uma viagem, pelo menos 4, viajando o mundo, em todas as cidades. Você sabe disso, quantas perseguições ele enfrentou. Quantos apedrejamentos, chicotadas, açoites, prisões ele enfrentou tudo isso. Por quê? Porque ele queria que as pessoas conhecessem o Evangelho. Ele queria principalmente que o seu povo conhecesse o Evangelho. Ele queria que as pessoas, assim como ele, abrissem o entendimento para conhecer o Evangelho que é Jesus. Então Paulo tinha um grande desejo do nosso coração, no coração dele. A pergunta que eu faço para nós é, como é que está o nosso desejo em relação às pessoas que estão perdidas? Qual é o sentimento que nós temos por essas pessoas? Qual é o sentimento que nós temos pelo nosso marido, esposa, filhos que ainda não conhecem a Cristo, pelos nossos colegas de trabalho? Porque é esse motivador que vai fazer, talvez, a gente sair do lugar para começar a fazer alguma coisa. Começar a orar por essas pessoas.
Começar a pensar em como é que a gente pode ajudar elas a conhecer a verdade. E é interessante que Paulo, falando desse amor que ele tem aí pelos seus irmãos, na segunda parte, ele vai falar, ele vai elogiá-los, dizendo assim, olha, eu posso testemunhar. E por que Paulo pode testemunhar no verso 2? Porque ele viveu isso com eles, ele era uma dessas pessoas. No verso 2 ele diz, eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Eles têm zelo por Deus. Eles tinham zelo por Deus. O que é uma pessoa zelosa? Então eles eram comprometidos. Eles conheciam as Escrituras, eles praticavam, eles viviam, eles tinham cuidado, eles tinham temor a Deus. Mas olha o restante do versículo comigo. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Esse zelo que eles tinham não estava se baseando no conhecimento. E que conhecimento que ele está falando aqui? Não é o conhecimento da velha aliança que eles já sabiam. Esse entendimento aqui, esse zelo que não estava levando eles ao conhecimento, é a ideia de que eles não estavam reconhecendo que Jesus era o Messias. Eles não estavam reconhecendo que Jesus era o Salvador. Eles não estavam reconhecendo que Jesus veio e morreu na cruz. Eles não estavam reconhecendo isso. E eles podiam ser pessoas extremamente zelosas, eles podiam ser, mas sem o entendimento e sem viver a verdade que é Cristo, não tem como ser salvos. É impossível ser salvo. E eu acho que você e eu, muitas vezes na nossa vida espiritual, a gente já viveu isso. Quantas vezes a gente já foi zeloso, cuidadoso, e a gente estava errado, né? E a gente pode, e eu posso afirmar com toda certeza, que existem pessoas aí fora, existem pessoas de outras religiões, que com certeza são mais zelosas do que eu. Talvez sejam mais organizadas nas orações, talvez sejam mais zelosas em aprender a verdade que eles acham, né, a doutrina deles, né, talvez sejam mais zelosas com os que precisam de alguma coisa física, né, com os pobres, enfim, talvez sejam, talvez não, com certeza são muito mais do que eu. Né? Mas o que Paulo está querendo nos trazer aqui é que não é esse zelo que vai levá-los à salvação. Porque a gente quer colocar isso como um mérito nosso muitas vezes, e a gente quer colocar isso como uma conta bancária e a gente vai somando, para depois apresentar para Deus e dizer, olha o que eu fiz, Deus, eu fiz isso, eu fui zeloso. Mas não é esse zelo que vai salvar as almas das pessoas. O que vai salvar as almas das pessoas, e Paulo vai abordar isso no capítulo, é a fé em Jesus. É o conhecimento da verdade que é Cristo. Paulo elogia eles. Então, olha que interessante isso, né? Eles tinham um zelo sem entendimento. Então eles precisavam, mesmo com esse zelo, assim como Paulo era, Paulo mesmo falando da vida dele, o quanto ele era zeloso, o quanto ele era conhecedor das verdades, aos pés de Gamaliel, o quanto ele era estudioso, e ele reconhece, cego espiritualmente, perdido, mas agora encontrado, naquela estrada de Damasco lá, quando Jesus apareceu para ele, naquele dia que ele ficou cego, ele pôde ver. Olha que Deus tem um jeito estranho de trabalhar, né? Então deixou ele cego para que ele pudesse ver as verdades espirituais que ele tanto estava negando. Depois ele voltou a enxergar e aí ele começa a ser esse grande apóstolo e missionário que levou a verdade para o mundo afora. No verso 3, Paulo vai dizer qual é o problema. No verso 3, desse zelo deles, dos judeus. Porque ignorando a justiça que vem de Deus, eles procuram estabelecer a sua própria, não se submetendo à justiça de Deus. Então esse zelo não estava levando eles a se submeter à vontade de Deus, que é Jesus. Essa justiça deles, esse zelo estava levando eles a criar a própria justiça. Qual é a ideia de justiça aqui? A ideia de justificação, tá? A ideia de ser salvo, perdoado, né? De se tornar justo perante Deus. Então eles não estavam querendo se tornar justos perante Deus através de Jesus. Eles estavam querendo se tornar justos através da própria justiça deles. Não tem como dar certo. Porque olha só o verso 4. Nesse segundo bloco, que é do verso 5 a 13, Paulo vai dizer o porquê mesmo com zelo não tem como chegar nisso. E ele vai trazer esse paralelo entre a justiça pela lei, que é o que eles estavam acreditando, era por esse caminho que eles queriam ser salvos,
e Paulo vai trazer a justiça pela fé, que é a única maneira que alguém pode ser salvo. Então Paulo vai comparar as duas. Olha comigo o verso 5, Moisés escreve dessa forma: a justiça que vem da lei, o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Então, para ser salvo pela lei, era isso que eles queriam. Para ser salvo pela lei, eles tinham que praticá-la por completo. Então é como se Paulo falasse assim: tá bom, vocês querem ser justificados pela lei? Então olha só o que Moisés falou: o homem que fizer essas coisas vai viver por meio delas. Eles queriam ser salvos por essas coisas. Eu quero refrescar sua mente, caso você não lembre, porque a gente olha às vezes para o Velho Testamento e pensa: 10 mandamentos? Pô, é fácil, só 10. Mais de 600 leis. Só você ler Êxodo, Levítico, Deuteronômio, está lá registrado. Mais de 600 leis eles deveriam seguir. A pergunta é: alguns desses homens, algum judeu, algum israelita conseguiu cumprir isso? As 613 específicos, sem errar em nada durante a sua vida inteira? Ninguém. Só um: Jesus. Por isso ele é o sacrifício perfeito, por isso que ele morreu na cruz, porque ele nunca pecou. E é por isso que a salvação vem por ele. Então Paulo está dizendo assim: vocês querem ser salvos por algo que mesmo que vocês tenham zelo, vocês nem conseguem cumprir. Vocês querem ser salvos por algo que leva até a Cristo, mas não vai salvar vocês se vocês ficarem apenas nisso. 613, ninguém conseguiu cumprir. Por outro lado, para ser salvo pela fé, não é necessário grandes coisas. Qual é a ideia aqui, né? Olha comigo o verso 7. Então ele falou da justiça que vem pela fé, pela lei. Então, para ser salvo pela lei tem que cumprir tudo. Ninguém vai conseguir. Agora ele vai falar da salvação pela fé. No verso 7, Paulo diz assim, vamos começar a ler o 6 primeiro. Mas a justiça que vem pela fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus, isso é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá do abismo, isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Então, cumprir a lei era fazer uma coisa absurda, extremamente grandiosa, que era cumprir as 613, ninguém conseguiu fazer. Então Paulo está trazendo um paralelo que para ser salvo pela fé, você não precisa fazer coisas grandiosas, como ele fala, subir aos céus para buscar Cristo, descer ao abismo, para descer ao abismo ali, ele fala descer ao abismo, isso é para fazer Cristo subir dentre os mortos, ou seja, isso seria um exagero para dizer algo grandioso, ou seja, nós não precisamos fazer isso para ser salvos. Não é essas coisas grandiosas que vão fazer a gente ser salvo. O Evangelho é simples. E por que ele é simples? Para que qualquer pessoa possa ouvir, possa entender, possa crer e possa obedecer. Então ele não exige coisas grandiosas. E então ele vai explicar para nós o que é. A justiça que vem pela fé é simples e vem pela fé em Jesus. O amor de Deus para alcançar qualquer pessoa. Então qualquer pessoa pode ser alcançada. Então os judeus, além de acreditar que era a lei que ia salvá-los, eles achavam que só eles iam ser salvos, né? Extremamente restrito a eles. E Paulo está dizendo: não, de maneira nenhuma. O Evangelho de Cristo, o que Cristo fez na cruz é muito poderoso para ficar restrito a um grupo só de pessoas. O que Cristo fez na cruz é muito poderoso, é para alcançar todas as pessoas do mundo. Qualquer pessoa pode ser salvo. Vamos reler comigo a partir do verso 7 ali, o 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque é todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então, olha que interessante, pensando na praticidade da coisa, agora na coisa prática, confessar Jesus é difícil? Eu sei que envolve primeiro crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados, né? Confessar, ser batizado, mas o ato de confessar ali, confessar é difícil? É claro que não. Não é difícil, se você pensar em todas as outras coisas que a lei exigia. Então, você precisa crer no seu coração, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessar e ser batizado. Isso é difícil? Estou falando assim, fisicamente falando? É claro que não, não é. A gente teve algumas semanas atrás um irmão que se batizou, quantos anos ele tinha? Ele tem, na verdade, tá? 76 anos, ele foi batizado. Acho que 2 semanas atrás a gente apresentou a irmã aqui que tem 90, quase 90 anos, né? A irmã ali. Exatamente. Então, não é difícil, qualquer pessoa pode fazer isso, contanto que creia, contanto que acredite, contanto que ouça o Evangelho, contanto que se arrependa dos seus pecados. Não precisa ser um mestre em letras, não precisa ser um doutor em arqueologia ou teologia para você entender o Evangelho, porque ele é abrangente. A pessoa mais, infelizmente, muitas pessoas não tiveram o privilégio de estudar, mas uma pessoa simples consegue entender o Evangelho, uma pessoa culta consegue entender o Evangelho, uma pessoa pobre consegue entender o Evangelho, uma pessoa rica consegue entender o Evangelho, qualquer um consegue entender o Evangelho. Ele é simples e ele está à disposição de todo mundo. Então olha só, Paulo mostra a dificuldade da lei, a simplicidade do Evangelho, contra a simplicidade do Evangelho. Toda a obra para a gente ser salvo foi feita por Cristo. A parte mais difícil ele fez. A obra é dele, ele fez a parte mais difícil. Ele veio, encarnou como ser humano, enfrentou as dores, as angústias, os problemas, carregou sobre si os nossos fardos e os nossos pecados. Foi morto numa cruz pelos nossos pecados. Enfrentou a mentira, enfrentou a traição, enfrentou um julgamento injusto, enfrentou tapas, enfrentou um chicote, enfrentou os pregos. O que sobra para nós? Creia. Jesus fez tudo, a obra é dele. Amém. Então, comparado à obra da lei, a obra da graça é o presente de Deus para nós. E agora, nessa última parte do texto, depois de mostrar para nós que o Evangelho é simples, Paulo vai falar para nós da necessidade da pregação do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, meus irmãos. Ele vai falar da necessidade da pregação do Evangelho. Vamos reler do 14 ao 17? Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então Paulo está dizendo, olha, precisamos pregar o Evangelho. E ele vai construir aqui um raciocínio bem interessante, né? Tem até um cântico que fala sobre isso, né? Que a gente pegou e conseguiu fazer uma música sobre isso. Então, como as pessoas vão ter fé em Jesus e como elas vão invocar o seu nome? Como é que elas vão fazer isso? Olha o verso 17. Verso 17, a gente não leu, lê agora. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como é que as pessoas vão ter fé em Jesus? Elas precisam ouvir a palavra de Cristo. Elas precisam ouvir o que Cristo fez por elas. Se elas não ouvirem, elas não vão crer. Elas precisam ouvir. E aí ele continua nesse argumento. Então, como elas vão ouvir, como elas vão ter fé em Jesus para invocar o seu nome, como a gente acabou de falar no verso anterior? Ouvindo sobre Jesus, é isso que o verso 17 falou. Ouvindo, nós ouvimos sobre Jesus. Um dia, alguém com coragem chegou para você e disse, eu tenho algo para te contar. Eu tenho uma mensagem para contar para você. Por favor, senta aqui e tal, seja num relacionamento ali que fez amizade com você e foi falando aos poucos, seja de maneira direta, ou seja porque você foi buscar um estudo e alguém fez esse estudo com você, mas alguém falou para você. Você ouviu sobre Jesus. Então, vamos ouvir quem?
Paulo fala, alguém que pregue. Alguém precisa pregar a mensagem. Não só aqui no domingo, tá? Não estou falando pregar aqui. Alguém precisa falar da mensagem. As pessoas vão ouvir aquilo que está sendo pregado. E quem prega? Aqueles que são enviados. Aí a pergunta, e quem são enviados? Os missionários. Com certeza são os missionários que são enviados, né? Só eles são os enviados? Todos nós fomos enviados por Cristo. Todos nós. É só você ler a grande comissão de Mateus 28, é só você ler Marcos 16, 15, 16. Jesus fala, vão ao mundo, preguem o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai ser condenado. Todos nós fomos convocados, fomos enviados para poder pregar. E nós vamos pregar e as pessoas vão ouvir, e as pessoas vão ouvir e vão ter fé, e vão crer que Jesus é o seu Senhor. Então essa missão, meus irmãos, não é apenas minha. Essa missão não são apenas dos nossos irmãos que estão lá em Boa Vista pregando. Essa missão é nossa. Lembra da IBD, quem estava aqui, a gente falou sobre isso? Na parte da IBD que nós falamos sobre qual é a missão da igreja. A aula sobre hoje foi falar sobre as características de uma igreja bíblica, né? Então estávamos vendo a igreja bíblica no Novo Testamento. E naquela parte da aula nós vimos 3 coisas que a igreja faz, que são a missão da igreja. Primeiro, salvar os perdidos. É a nossa missão. Pregar o evangelho. Levar essa mensagem cada vez mais longe. Segundo, edificar os salvos, ajudar um ao outro a permanecer na fé. Terceiro, glorificar a Deus. Então estamos aqui para que Deus seja glorificado. E olha só que interessante, ele fala no final do verso... deixa eu achar aqui. No entanto, o verso 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? O que traz uma reflexão importante também sobre o nosso papel. Então, a palavra de Deus nos mostra, nossa missão é pregar o evangelho, mas não é a nossa missão converter pessoas. Nem todos vão se submeter, a nossa missão é pregar, não converter as pessoas. A gente não consegue converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, quem convence é Deus. A nossa missão não é converter, a nossa missão é pregar. Paulo está dizendo que ele pregou, você sabe, acho que Paulo talvez para nós um dos grandes exemplos de pregador do evangelho, de missionário, de alguém que defendeu as verdades bíblicas. E você acha que ele teve êxito em 100%? Todo mundo que ouviu o evangelho da boca dele foi convertido? Todo mundo que ouviu a mensagem dele se batizou, aceitou Cristo? Claro que não. Muitas pessoas não aceitaram. Talvez até mais pessoas não aceitaram o evangelho dos que aquelas que foram convertidas, né? Paulo tem na cidade, acho que na cidade de Éfeso, né, um estádio inteiro gritando contra ele, tentando matar ele, né? Então Paulo enfrentou muitos perigos. Então nem todas as pessoas vão aceitar o evangelho. A gente vai pregar para muitas pessoas, nem todas as pessoas vão aceitar o evangelho. Mas isso significa o quê? Então já que não vão aceitar, já que nem todo mundo vai aceitar, então eu não vou pregar. Não tem como, a gente não sabe quem é que vai aceitar. E por não saber quem vai aceitar o evangelho, nós temos que pregar para quem? Para todo mundo. Nós temos a missão de pregar para todas as pessoas que passam pela nossa vida. E orar por essas pessoas e deixar que Deus realize a obra na vida dessas pessoas, né? Porque a gente tem que pensar infelizmente essa é a realidade, nem todo mundo vai crer. Mas imagina o que aconteceria se eu não pregasse o evangelho. Se eu não pregar o evangelho, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou estar em desobediência a Deus, eu corro o risco de perder a minha salvação. Eu vou estar desobedecendo a Deus, o chamado que Deus deu a cada um de nós, se eu não pregar o evangelho. Segundo, né, a gente não vai ajudar as pessoas a terem o conhecimento de Jesus, naquele raciocínio que Paulo explica. Elas não vão ter fé, porque elas não vão ouvir. E elas não vão ouvir porque nós não estamos pregando. Então as pessoas não vão conhecer o evangelho. E sabe o que vai acontecer nelas? Elas vão ser condenadas, mesmo que elas sejam zelosas.
elas vão ser condenadas ao inferno. Elas vão ser condenadas para estar a eternidade longe de Deus. Então olha como é sério a nossa responsabilidade. O tempo está passando. Eu tenho certeza que você tem familiares que você ama, tem amigos que você se importa, tem pessoas da sua família, colegas do seu trabalho que você se importa. Como Paulo falou, eu os amo, eu os amo, eu os amo. É esse amor que precisa motivar, é esse amor que precisa fazer a gente romper a barreira da vergonha, romper a barreira da dúvida, romper a barreira da indecisão. É esse amor pelas pessoas e pelo que Cristo fez na cruz que precisa ser o motivador para a gente falar para as pessoas do amor de Cristo. Porque senão elas correm o risco de ir condenadas ao inferno. Né? Acho que a imagem não ficou muito boa, né? Mas é uma pessoa morta, um esqueleto tem um peso aqui no meio, puxando ela para baixo, né? Então, elas correm o risco de ser condenadas, perdidas, afastadas de Deus eternamente. E essa responsabilidade vai cair sobre nós. E é interessante que às vezes, é só uma meditação, porque muitas vezes eu fiz isso na minha vida também. Às vezes a gente é muito rápido para falar de vários assuntos. A gente tem futebol na ponta da língua, jogo na ponta da língua. A gente tem política na ponta da língua. Muito fácil de falar isso com as pessoas. Mesmo que com as outras pessoas seja divergente, a gente consegue falar. Mas por que não de Cristo? Que é a coisa mais importante. Por que não de Jesus? Se antes tinha a ferramenta só da língua, né, tinha que falar, hoje nós temos a internet, você tem o WhatsApp para mandar uma mensagem, você tem o seu Instagram que você pode usar. A gente tem tanta ferramenta para poder falar do Evangelho. Temos estudos prontos, temos aulas gravadas, tem tantas coisas. O que falta para nós? O que falta para nós falarmos dele para as pessoas? Como Paulo diz no verso 1, irmãos, desejo do meu coração, o desejo do meu coração e a minha oração pelos israelitas é que eles sejam salvos. A minha oração para nós é que o desejo do nosso coração seja para que todos os campograndenses sejam salvos. Todos os campograndenses. A gente não consegue mudar o mundo inteiro. A gente está nessa cidade, estamos aqui, Deus nos colocou aqui. Então o desejo do meu coração e para nós é que os campograndenses sejam salvos. Então, mediante esse desejo, o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com essa mensagem? Pense sobre isso. Oremos. Pai,